Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai ser sobre o sistema digestório. Esse é um assunto bastante extenso. Porém, eu vou encurtar um pouquinho alguns conceitos aqui, tentar fazer de uma forma bem prática, para que o vídeo não fique muito extenso nem se torne muito cansativo para vocês. Assim que nós tivermos uma oportunidade, nós vamos retomar alguns assuntos. Então vamos falar um pouquinho sobre o sistema digestório. O que é o sistema digestório? É o lugar onde os alimentos vão ser transformados para que eles possam ser absorvidos pelo nosso sangue e cheguem até as nossas células. Por isso que nós nos alimentamos, para ficar bem alimentado, com os nutrientes necessários, mas alguém precisa transformar os alimentos nesses nutrientes dentro do nosso corpo. E quem faz isso é o nosso sistema digestório. Bom, o sistema digestório então tem essa função importante de transformar tudo que a gente se alimenta para poder aquilo ser absorvido pelo nosso corpo e trazer as vitaminas, tudo aquilo que nós precisamos para que o corpo funcione de uma forma bacana. A nossa digestão ela começa na nossa boca e termina no ânus. Esse canal por onde o alimento entra até a saída, durante todo o processo ele vai sofrer ali alguns mecanismos químicos e físicos que vão ser a nossa digestão, tá? Então a digestão começa na boca e termina no ânus. Bom, a gente divide o sistema digestório em duas partes. O tubo digestório, que é onde o alimento vai passar, e as glândulas anexas. As glândulas anexas também são órgãos, mas que o alimento não passa dentro delas. Elas vão produzir substâncias, líquidos ali que vão ajudar no processo de digestão. Nós podemos dizer que o sistema digestório é praticamente formado por esses seguintes órgãos: a boca, a faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso e ânus. Já as glândulas anexas são aquelas que produzem o líquido que eu falei, que vão ajudar na digestão. Então são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Então na boca é onde tudo começa. Então a gente coloca o alimento na boca, os dentes já começam a triturar e vem a ação da primeira glândula anexa, que são as glândulas salivares nesse caso. Nós temos 3 pares de glândulas salivares, uma embaixo da mandíbula, submandibular, né? Nós temos uma embaixo da língua, que é chamada de sublingual, e temos uma aqui perto da região da orelha, que são chamadas de parótidas, né? São 3 pares, então nós temos aqui os pares das parótidas. Elas são aquelas que são atacadas pelo vírus da cachumba, por isso que essa região fica inchada quando a gente tem o problema de cachumba. Bom, as glândulas salivares produzem o que? A saliva, que vai umedecer o alimento, já ajudando na digestão, tá? Bom, passado pela boca, o alimento vai descer para a nossa faringe e ali o alimento tem que percorrer a faringe e entrar no esôfago. O alimento não pode entrar no lugar errado, que seria da traqueia, ali da nossa laringe. Se entrar aí a gente engasga, por isso a gente tem uma portinha aí que fecha, chamada epiglote, para que o alimento não entre no lugar errado, tá bom? E toda vez que isso acontece, a gente engasga, dá aquela tosse, né? O alimento volta, se for líquido, volta até pelo nariz, né, pessoal? Então é ali que nós temos na epiglote, que não deixa o alimento entrar no lugar que é para a gente respirar, para chegar até os pulmões. Bom, o nosso esôfago ele tem mais ou menos 25 centímetros mais ou menos de comprimento, e ele vai aí da região da nossa garganta, né, até a região do estômago. E ele vai empurrando o alimento para baixo num movimento chamado de movimentos peristálticos. Bom, ele chega lá no estômago, então ele entra e ali tem um anelzinho que é um esfíncter para que o alimento passe e depois ele fecha novamente. Bom, tem gente que nesse esfíncter, um pouquinho em cima do diafragma, fica uma bola, né? Então aqui vocês estão vendo um estômago normal e aqui do lado criado como se fosse uma bola. Essa bola aí se chama hérnia hiatal ou hérnia de hiato. Então tem pessoas que têm que fazer cirurgia aí. Também quando o esfíncter não fecha, também o ácido pode voltar. Isso vai causar queimação, azia, né? Refluxo e muitas vezes até mau hálito causado por esse esfíncter não fazer o movimento correto de fechar aí após o alimento passar, tá? Bom, então no estômago ele produz um ácido bem forte chamado ácido clorídrico e ele é o principal agente aí
de transformação dos nossos alimentos, né? Transforma tudo numa pasta branca chamada de quimo alimentar. Então é no estômago que esse ácido vai agir, é um ácido bem forte, por isso que quando a pessoa tem refluxo tem a famosa queimação aí, tá bom? Nosso estômago ele produz ácido toda vez que ele percebe que vai descer o alimento, quando a gente coloca alguma coisa para se alimentar na boca, ele já começa a produzir. Bom, o estômago ele pode, se a gente não se cuidar, ter um excesso de ácido, não ter uma alimentação correta, ficar muitas horas sem comer, ele pode causar as feridinhas ali, que são as famosas gastrite, né, e que podem virar úlcera. Aqui vocês estão vendo a imagem realizada de uma endoscopia, que está lá filmando a parte interna, né, colocado pela boca aí uma câmera e é filmada a parte interna do nosso estômago. Bom, a segunda glândula anexa é o fígado. O fígado, o alimento não passa dentro dele. O fígado ele tem a cor mais ou menos de um fígado que a gente vê no supermercado, um fígado bovino, né? E o fígado ele tem várias funções, mas eu quero falar aqui da importância da produção da bile. Ele produz um líquido esverdeado chamado bile e ele armazena esse líquido numa bolsinha chamada vesícula biliar. Então esse líquido é o que ajuda a quebrar as moléculas de gordura, é o que faz com que a gente tenha um mecanismo de defesa contra a própria gordura. Muitas vezes, quando uma pessoa tem algum problema de pedras na vesícula, muitas vezes tem que tirar a vesícula, que é onde armazena a bile, tá? Bom, o fígado é um órgão muito sensível, tem uma capacidade mínima aí de regeneração, mas ele é um órgão muito sensível e o excesso de gordura é uma de causas de doença no fígado, assim como também medicamentos, excesso de medicamentos e álcool, que pode causar inflamações e também causar cirrose no fígado. A gente está vendo um aspecto aqui de um fígado normal, um pouquinho mais acima um fígado gorduroso e aqui embaixo um fígado com cirrose hepática, muitas vezes provocada aí pela bebida alcoólica, tá? Bom, o pâncreas seria então a terceira glândula anexa. O pâncreas ele produz duas coisas totalmente diferentes aí. Ele produz o suco pancreático, que vai ajudar na absorção dos nutrientes, né? Ele vai ser jogado bem ali no duodeno, e que a saída do estômago para a entrada do intestino, na verdade o duodeno já faz parte do intestino, das nossas tripas, né? A primeira curvinha ali, parecendo uma letra C, o arco que ela faz. E o pâncreas, além de fabricar esse suco pancreático, ele também produz dois hormônios, conhecidos como insulina e o glucagon. O que eles fazem? Eles controlam a taxa de açúcar no nosso sangue. Então, todo diabético, por exemplo, o seu problema é no pâncreas, tá? Então, o pâncreas, ele produz a insulina para baixar o açúcar e o glucagon para aumentar. Então, você tem dois tipos de pessoas que têm problemas. A que tem hiperglicemia, tem muito açúcar no sangue, que é a famosa diabetes, e a que tem hipoglicemia. Se o pâncreas não estiver funcionando, muitas vezes a pessoa tem que controlar através de remédio ou fazer a injeção, né, do próprio da glicose ou da insulina para poder ajudar no controle aí do açúcar no organismo. Bom, o intestino delgado é conhecido como as nossas tripas, né? Ele tem mais ou menos ali de 5 a 6 metros e é nele que os nutrientes vão ser absorvidos e vão passar para o sangue, tá? Então ali o intestino delgado é onde vai dar aquelas várias voltinhas aí, são de 5 a 6 metros até que os nutrientes sejam absorvidos, tá? Saindo do intestino delgado, o alimento vai passar então do nossa tripa aqui, né? Nosso intestino delgado vai passar para o intestino grosso. O intestino grosso ele tem uma alça de subida, que é o colo ascendente, depois passa para o outro lado, então passa de um lado para o outro, transverso, e depois a descida, que é o colo descendente, já vai reto e ânus. Ele tem mais ou menos 1,5 m, tá? O intestino grosso. E na primeira porção dele, quando vai começar a subir, ele tem uma beiradinha de uma tripinha chamada apêndice, que não serve para nada em nós, seres humanos. Nos animais ruminantes ela tem uma função, mas em nós não. Mas ela pode inflamar, principalmente pessoas que comem coisas cruas, né? Não ter uma boa digestão, aí pode inflamar e causar um probleminha chamado apendicite, que aí se estourar é grave, porque ali tem fezes, as fezes podem cair na corrente sanguínea, por isso que uma pessoa com apendicite tem que ser submetida rapidamente a uma intervenção cirúrgica para não ter maiores problemas, tá?
Então é isso. E aí já é a saída mesmo, né? Mas antes disso, só ver essa imagem também do intestino grosso por dentro, tá? Aqui o exame geralmente feito é a colonoscopia, que também filma, né? É colocado pelo ânus nesse caso. É parecido com a endoscopia, mas nesse caso é na parte final do intestino. E aí é feito as imagens por dentro. Existe também o enema opaco, que são radiografias que são tiradas. Bom, e aí o ânus, que é a parte final onde vai excretar tanto os gases que são formados dentro aí do processo de digestão, quanto também as fezes, né, que é o alimento que foi absorvido e sobrou apenas as excretas ali que vão sair através das fezes, tá bom, gente? É isso, é um resumo, bem resumo mesmo, assim, para que vocês tenham um pouquinho do conteúdo de uma forma explicada para o professor, mas a gente vai trabalhar com alguns textos e vídeos aí para tentar ajudar na aprendizagem de vocês desse assunto aí que é bem complexo, tá bom, pessoal? Mais uma vez, obrigado pela atenção de vocês de sempre, de estar participando aí das aulas. Um grande abraço e espero estarmos juntos em breve. Um grande abraço a todos, até mais.